Alexandre, situação delicada, os policiais a gente sabe que se deparam com várias situações de crime, mas ontem o que foi que vocês viram, como a menina confirmou que foi ela, qual toda a situação dessa morte dessa criança? Positivo, bom dia, né? A equipe de Força Tática de Sorriso, 12º Batalhão, já se encontrava pela área de Nova Ubiratã, fazendo o patrulhamento rural, onde ontem, por volta das 13 horas, recebemos informações que havia uma criança que tinha sido esfaqueada lá no distrito de Entre Rios. A nossa equipe de Força Tática, juntamente com a equipe de Nova Ubiratã, mais do que depressa, né? Deslocamos para o local, onde, chegando lá em Entre Rios, começamos a colher informações, né, da pessoa que possivelmente era uma das vítimas que estava no local da residência onde houve a facada nessa criança. E aí a Força Tática, utilizando de técnicas de entrevistas, né, indagamos a menor que foi conduzida aí de 14 anos para a delegacia referente ao fato. Ela falou 3 versões, né? A primeira versão aí foi que havia entrado um homem capuzado na residência onde ela estava com a criança e acabou desferindo um golpe nela, onde ela acabou desmaiando, e quando ela acordou, essa pessoa já estava esfaqueando a criança. Aí no segundo momento ela nos repassou que a criança estava com a faca na mão, brincando no quarto, e ela levantou e foi na cozinha. Quando ela retornou para o quarto, a criança já tinha se esfaqueado. A gente continuamos ainda em conversa com a mesma acabou confessando que ela mesmo praticou, né, o crime de ter esfaqueado a criança. Agora, Cabo, a informação é que ela teria feito isso porque ela alegou que o garoto estava bagunçando demais. Vocês tiveram acesso a essa informação, Cabo? Tivemos sim. Ela nos repassou que a criança é imperativa, né? De primeiro momento estava brincando, né? E aí depois de um certo tempo a criança começou a bagunçar, a gritar, e ela acabou perdendo a cabeça e acabou desferindo 2 golpes de faca na criança. Ela chegou a resistir à prisão? Ela foi presa na mesma residência em que morava com a criança? Quando a equipe de Força Tática chegou lá no distrito de Entre Rios, a mesma já havia se evadido do local onde aconteceu o fato, estava em um outro lugar. A equipe, mais do que pronto, já deslocamos, né? Tendo em vista que até então ela era uma possível vítima, ela teria que passar mais informações para a gente. Fomos atrás e trouxemos ela para o local onde aconteceu o crime, né, no caso. E lá no local começamos a indagar ela, e ela foi e nos repassou essas informações que eu já repassei para vocês. Já em relação ao pai, ele mora junto também com a situação do pai? O pai trabalha numa fazenda, né, distante de lá do distrito. Não sabemos falar em que localidade bem qual é, né, mas ele não se encontrava pelo local já tinha uns 2 ou 3 dias mais ou menos. Cabo, com a experiência que o senhor tem trabalhando num policiamento tão ostensivo como é a Força Tática, chocou ao senhor e também aos integrantes dessa equipe uma situação como essa, Cabo? Esse tipo de situação, né, choca toda a sociedade, né, que trata-se de uma criança, né, do crime contra uma criança de 4 anos, né, a gente sente, né, mas a Polícia Militar tem que estar preparada para todos os tipos de situações, né, e a gente chegar, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né, igual foi feito, foi entregue na delegacia, e agora cabe à Justiça, né, o Conselho Tutelar, ver o que vai acontecer com essa menor de 14 anos. Em relação à mãe biológica, a mãe biológica se encontra por lá? Qual é a situação da mãe biológica? Nós não tivemos essas informações, tá? Esse é um detalhe que talvez a Polícia Civil poderá repassar para vocês posteriormente. Nós não encontramos a mãe biológica. Se sabe que o pai foi separado da mãe biológica e conseguiu a guarda da criança, né? Isso que foi a informação que foi passada para a gente. Mas nós não podemos confirmar, tá? Tá, ok. Cabo, são 150 quilômetros, se não me engano, do distrito até o município de Nova Ubiratã. Durante esse trajeto, vocês perceberam algum arrependimento dessa mãe? Na verdade, esse deslocamento que foi feito lá do distrito de Entre Rios até Nova Ubiratã, ela veio na viatura do Sargento David de Nova Ubiratã, né? Porque nós estávamos com a nossa barca cheia, né, com os ocupantes, e ela não poderia ser conduzida no nosso compartimento, até porque a estrada, né, estava muito ruim, poderia acabar machucando. Então a gente optou para que ela viesse na viatura do Sargento David lá de Nova Ubiratã. Qual que era a situação da família ali? Essa criança morava só com a mãe, com a madrasta, com o pai? O que vocês tiveram de informação ali? Como funcionava a dinâmica da família? A informação que a gente recebeu é que a criança morava com o pai, né? Mas nesse período que o pai estava para a fazenda, essa criança estava com a avó paterna.
E aí, nesse momento que aconteceu o fato, a criança estava aos cuidados dessa menor de 14 anos. Fala aqui, doutor, o senhor ouviu a menor adolescente apreendida, nem tudo que o senhor levantou, ouviu. O que é que o senhor pode falar sobre esse caso estrondoso que aconteceu lá em Entre Rios, doutor? Olha, primeiramente, né, a gente tem que entender que não é um caso comum, né, é um caso de uma brutalidade ímpar, né, não é um tipo de crime que a gente costuma ver endemicamente. É um crime que tem menor envolvido tanto na condição de autor como vítima, né, então ele tem um sigilo mais sólido, né, imposto pela lei. Como é de conhecimento de todos, a menina confessou o crime, né, informalmente e formalmente, né. Todavia, o trabalho da Polícia Civil ele não pode ser guiado pela confissão do autor, né. A Polícia Civil tem um trabalho técnico especializado e a gente vai investigar para esclarecer a situação e descobrir o que realmente aconteceu. Se após o nosso trabalho a gente se convencer de que a confissão é verdadeira, a gente dá por finalizada a investigação, né? Até porque existe uma pluralidade de histórias contadas pela autora, né? Ainda que em situação de confissão, de modo que a Polícia Civil entende como mais seguro fazer o seu trabalho de forma autônoma para depois analisar se a confissão da menor é verdadeira. Como teria ocorrido o crime? Segundo a menor, ela se irritou com a vítima e a esfaqueou no braço e no peito, né? Como não é por conta de bagunça, da criança estar cometendo muita arte e tudo mais. Como não é uma coisa comum, né, de acontecer, a gente recebe com cautela esse tipo de confissão e prefere fazer um trabalho técnico especializado, que é o que a gente sabe fazer na Polícia Civil, para esclarecer e ver se realmente isso é verdade. Trata-se de uma pessoa sem nenhum histórico de violência, com um relacionamento excelente com o enteado, nunca teve problema, não há histórico de lesão dela contra o enteado, não há histórico de violência doméstica, o que leva a gente a receber com certa cautela esse tipo de confissão. Eles moram em uma fazenda, Entre Rios, quem mora na residência, como que é? Não, na verdade eles moram no distrito, né? Acontece que o pai da vítima trabalha numa fazenda, mas desde quando iniciou a relação marital, né, a criança mora junto e, repito, não existe histórico de violência nenhum. Então a gente vai com muita cautela, tá? Já solicitamos as perícias necessárias, solicitamos a oitiva de várias pessoas que a gente quer esclarecer alguns pontos e você não precisa ter dúvida de que a Polícia Civil vai descobrir o que aconteceu. Doutora, ela deu 3 versões. Qual que o senhor acha que chega mais próximo do que de fato teria ocorrido, doutor? Eu acho que seria prematuro responder essa pergunta, porque a investigação, né, começou no momento que ela entregue à Polícia Civil, que foi ontem à noite, né, que é muito distante o distrito, né, ela foi entregue ontem à noite à Polícia Civil. Nós já solicitamos as perícias necessárias e no momento, como é muito recente, a gente ainda não sabe. A gente não sabe nem se é verdadeira a confissão, entendeu? Então, assim, é muito, muito recente. Mas, repito, você não tenha dúvida de que com o trabalho, a prioridade máxima da Polícia Civil de Nova Ubiratã e até mesmo de Sorriso, que eu solicitei apoio dos colegas aqui, tá? É esclarecer esse crime, porque é um crime que mexeu muito com a sociedade de Nova Ubiratã e a Polícia Civil precisa dar uma resposta rápida. Tá? Quero agradecer também o trabalho rápido da Polícia Militar, né, que conduziu ela pra gente. Já conversei com os colegas a respeito de algumas coisas do local do crime e nós vamos dar andamento às investigações. Já pedi para ouvir a sogra, né, a avó, o marido, todos os envolvidos e no mais rápido possível aí nós vamos colocar a menor à disposição da justiça. A criança inicialmente ela teria sido socorrida pela avó. A avó não viu o momento do crime? Ela estava na mesma residência? Não, a avó acompanhou a vítima na ambulância, entendeu? A princípio, né, a adolescente alegava de que havia um homem na casa, depois houve uma mudança da versão, motivo pelo qual a Polícia Civil vai se reservar, por prudência, a sua própria investigação para entender quem estava dentro dessa casa. Desde já, eu vou antecipar, tá? Eu entendi por bem apreender a menor, tá? Ela está apreendida e após a finalização do auto de apreensão em flagrante por ato infracional, eu coloquei ela imediatamente à disposição do promotor de plantão, tá? Para que decida se vai pedir ou não a internação dela. Doutor, em relação à responsabilização desse pai da criança, ele não foi apreendido? Como está em relação a ele? Não, o pai da criança não está preso pelo seguinte motivo. Onde ele estava? Ao contrário, ele estava trabalhando. Ao contrário do que se imagina, tá? Não é ilegal no Brasil você ter sexo com menor de idade. É ilegal você ter relação sexual com menor de 14 anos. Então eu também já instaurei uma investigação para analisar quando começou esse relacionamento dessa menina com esse rapaz, porque hoje ele não é ilícito, mas pode ter sido um dia, tá? Então não existe situação de flagrância, mas também eu voltei hoje a Nova Ubiratã e já deixei instaurado esse procedimento investigativo. Doutor. A mãe da criança, a genitora,
ela foi ouvida, doutor? Porque, se eu não me engano, fazia 8 meses que essa criança estava em poder do pai, para que ele, junto com a madrasta, cuidasse da criança. Ela foi ouvida, doutor? Como eu disse, essa menor foi entregue à Polícia Civil ontem à noite. Então, a única oitiva que consta no procedimento até o momento é a da menor em condição de declaração, que foi tomada junto ao Conselho Tutelar, né? A gente chamou os colegas do Conselho Tutelar, chamou a irmã da vítima para que ela ficasse à vontade, explicou para ela que a natureza investigativa do procedimento que tem menor tem como um dos objetivos a proteção do próprio autor, né, diferentemente da investigação que é do maior, e pediu para ela dar a versão dela. Ela deu a mesma versão que ela tinha dado por último para a Polícia Militar, e agora nós vamos, né, já soltamos as intimações, né, para ouvir todo mundo, já soltamos as requisições de perícia, e agora nós vamos ver se a confissão dita por ela bate com aquilo que a Polícia Civil descobrir e acreditar ser a verdade real dos fatos. Doutor, ela falou como ela deu essa facada, porque foi uma no braço aqui, e outra foi de cima para baixo, doutor, e atingiu o coração a facada? Acontece o seguinte, a requisição de perícia foi enviada para Feliz Natal, e aí a gente não recebeu o laudo ainda para descobrir o ângulo das perfurações, e nem mesmo se foi dado por uma pessoa destra, canhota, de baixo para cima, de cima para baixo, né? O que a gente sabe é que uma lesão é no braço e a outra no tórax, tá? Mas aí quando chegar a requisição, quando chegar o resultado, né, o laudo da perícia necroscópica, a gente vai ter com maior clareza essa informação.